Olha, uma pergunta aqui legal. As meninas querem saber que dicas que você daria? Você que tem, né? Você estava, né, num congresso agora, né? Dando aula, deve ter muita experiência também com outras mulheres e tudo mais, né? De relatos, né, que chegam também para você. Mas dessa sua experiência toda, que dicas você daria para as mulheres que querem explorar e se reconectar com o próprio corpo? Sentisse mais confiante, segura na própria pele ali. Depende de cada caso, assim, para quem tem muitas questões por conta de religião, muitas travas, acho que uma terapia sexual ajudaria, assim, fundamentalmente. Mas eu não tenho grana. Existem escolas também com turmas com preço social ou até com preço gratuito, que dá para você pelo menos terapia sexual. Legal. Com terapeutas sexuais mesmo para você, porque para muitas pessoas é difícil, só de tentar falar já a pessoa passa mal, é difícil. A gente tá falando aqui porque vai ainda assim, 7 anos conversando e nem sempre é fácil, mas para pessoa que nunca falou sobre isso, que já foi abusada, que teve várias questões, com quem, por que, como que vai pôr isso para fora? E a partir do momento que você põe para fora, você vai começar a resolver. Agora não tem essas questões, eu até tenho prazer e tal. Vamos lá, a gente pega o básico. Você olhar no espelho. Parece uma coisa tão simples, mas geralmente a gente olha a nossa cara no espelho para escovar os dentes, para se arrumar e sair. Se a gente para olhar um pouco mais, a gente já vai ver um pelo fora do lugar. A gente já vai ver um cravinho. A gente já vai ver 1 milhão de problemas. A gente vai querer fazer um procedimento. Exato. Se a gente desce um pouco esse espelho, a gente continua sempre nesse olhar meio de autocrítica. Então, tentar parar com essa autocrítica e descer o espelho e olhar a sua vulva. Ver o que tem lá. Pergunta. Se você não quiser responder, também tudo bem. Mas para quem tá assistindo, responda mentalmente. Já olhou sua vulva no espelho? Sua parte externa da sua genitália? Já. Boa. Segunda pergunta. E vocês, pensem, já? Tá, já. Já olhou antes e depois de ter um orgasmo ou prazer? Isso não. Não, mas depois que teve o orgasmo, você nem tá pensando em olhar isso. Não é? Mas não, muda. Depois você me conta, faz o teste. Agora eu vou ter que olhar. Desculpa, Cadu. Se você entrou na academia, você bateu uma foto. Tá ali, linda, pá. A hora que você sai da academia, você não sai vermelha, suada, às vezes até inchada com os músculos. Por que ela vai ser diferente? É musculatura agindo. É verdade. É pump. Vai dar um pump, né? Exato. Vai dar um pump. É isso, porque você vai vascularizar toda essa região, né? Legal. Tá, mas para que olhar? Autoconhecimento. Nossa, não mudou nada na minha vida olhar. Tudo bem, mas você sabe como é, antes e depois. Porque depois que você corre, você vai pra academia, você se olha no espelho, nossa, tô acabada. Sim. Você sabe. Mas por que intimamente a gente sempre tenta ignorar isso? Ou ainda pior... Como se não existisse, né? Exato. Ou ainda uma coisa que eu não entendo até hoje. A gente não chama a mão direita de Roberta, a mão esquerda de, sei lá, Sabrina. Por que a vulva tem 1 milhão de nomes? É verdade. Como se fosse uma parte... fosse uma outra pessoa, não fosse nem parte do nosso corpo. E isso é louco, porque a gente ensina as crianças assim, né? Sim. A gente tem uma sobrinha pequena agora e eu tava vendo... Não chama de vulva, não chama... chama de menininha, a florzinha, sei lá o que eles falam. Qualquer coisa, menos o nome. Menos o nome. É como se fosse uma... Não é seu, é uma outra pessoa. É a Larissa, é a Laricinha. Não, a gente tem que se apoderar mesmo disso. É parte do meu corpo. Sim. Você pode dar o nome que você quiser. Não chamando de barata, de aranha, de qualquer animal peçonhento. Porque a gente também aprende isso na infância, porque são animais peçonhentos que ninguém quer pôr a mão. Então você não vai pôr a mão na barata. Você não vai pôr a mão na perereca, que a perereca é nojenta. É verdade. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Sim, e são coisas muito simples que são plantadas na nossa cabeça. Não é? Que loucura, gente. Nossa. Então, assim, dá um monte de coisa. Então, assim, como começar? Pelo básico. Se conhecendo. Eu consigo ver o meu corpo, eu consigo sentir ele. Agora, qual o próximo passo? É se tocar. Ou não tô conseguindo. Terapia sexual ajuda. Ou conversar com as amigas, às vezes isso também vai ajudar. Conversar com as amigas é uma coisa que eu não fazia. Né? Ainda mais que eu sempre convivi com a minha mãe e tal, mas, né, com a família da minha mãe, que são os brasileiros, né? E não era tanto com os orientais, que o oriental é mais fechadão, né? A maioria, pelo menos. Mas eu percebi que depois de começar a conversar com as amigas,
a gente percebe que a gente não tá sozinho em algumas situações, né? E que a gente pode contribuir com elas em outras situações. Então, é muito legal mesmo quando você tem pessoas que você consegue conversar numa boa, né? Sim, a própria menopausa, a gente começou a conversar agora, a primeira geração que realmente está falando sobre isso. Antes era um mistério que do nada a mulher estava louca, né? Louca, vou colocar entre aspas, estava suando. O que está acontecendo com essa mulher? E ninguém falava sobre isso. Tipo, minha mãe passou silenciosamente mais ou menos, assim, sofrendo silenciosamente, né? Sem conversar com ninguém, tipo, eu tô ficando louca, que é a sensação que a gente tá. Por que eu tô nesse processo depressivo que eu não saio, se a minha vida tá boa, sabe? E muitas mulheres, né, chegaram a tratar, e ainda acontece, tratam os sintomas relacionados à menopausa como depressão. Começa a tomar medicamento, vai no psiquiatra e tal. E aí depois você vai olhar, faz uma análise melhor. E, é menopausa. Ela só precisava ter uma reposição hormonal ali, né? Um pouquinho de um ajuste. Um ajustezinho, sabe? Ia melhorar a vida dela completamente. Daí, não. Começa a falar que é um problema... Sim, caraminholas, 1 milhão na cerebral, cabeça. Enfim. Então, a menopausa e a sexualidade, eu acho que andam muito juntas nisso. Assim, quanto mais a gente falar, melhor vai ser para todo mundo. Legal. Bacana. Porque as próximas gerações, apesar de ter, né, todas as formas de rede social ali espalhando um monte de abobrinha também, mas essa rede de segurança eu acho que não vai mudar, sabe? Eu tô conversando com as minhas amigas, eu confio, essa humanidade, acredito que a IA, por enquanto, não vai tirar. Legal, bacana. Agora conta para as meninas aqui, ó, o momento tão esperado. É um unicórnio, esse aqui tem até um chifrinho aqui. É um unicórnio. Porque tem um vídeo no seu perfil que é muito legal, meninas, que ela mostra só essa partezinha, que é só o que a gente conhece, né? E depois ela mostra essa maquete gigantesca, que até eu falei, caramba, tem coisa que eu não sei o que é. Então conta pra gente essas partes todas. Bom, aqui, o que a gente enxerga é só isso. É muito pouco. E daí a gente tem que descobrir tudo isso. Para as pessoas se localizarem mais fácil, tá? A glândula, eu sei onde é, beleza. Canal vaginal, uretra, onde sai o xixi, beleza. Então, 1, 2, 3, já sabe onde é. O ânus não tá aqui, mas ele ficaria aqui embaixo. Então, o clitóris tem a glande, tem o seu corpo aqui em rosa, tem as suas raízes. O que segura uma árvore no chão? Raiz. Então, o que segura o clitóris são as suas raízes. E aqui as suas perninhas são chamadas de bulbos. Então, sai lá da cabeça e se abre se dividindo em 2, ficando nas 2 laterais aqui do canal vaginal. Então, quando a gente toca canal vaginal lateralmente, pega clitóris. Para cima, também clitóris. Para baixo, também, porque esta rede aqui que conecta um lado ao outro, também vai fazer o próprio clitóris ser movimentado. O que é essa coisinha, essa teia de aranha aqui maravilhosa? É o que as pessoas chamam de zona G. Não é o ponto G, que não existe um ponto mágico, maravilhoso. Não tem. É toda essa estrutura aqui de glândula e esponja, que ao ser estimulada, mesma coisa. Se eu começar a bater aqui, ó, na minha mão, vai ficar vermelho, vai começar a inchar, certo? Aqui. Se a gente começar a fazer esse estímulo aqui, vai fazer com que toda essa região se enche e pressione o próprio clitóris, né? Contra as paredes. Então, a zona G, para muita gente que é tão gostoso, porque você vai estimular, vai pressionar o próprio clitóris e vai dar essa sensação de prazer. Então, vem do próprio clitóris, querendo ou não, né? Legal. Até se você tocar aqui embaixo e depois tocar em cima, tem uma textura. Porque é uma coisa que também acontece ao longo dos anos, essa textura do nosso canal, que aqui em cima é mais, né, mais preeminente, também vai se perdendo pelo atrofiamento do nosso canal vaginal. Então, essa textura super rugosa quando a gente é mais jovem também se perde. Porque vai gastando, não? Não, porque vai perdendo mesmo. Vai ficando mais liso, né? Vai ficando um pouco mais rosado o nosso canal vaginal também, por conta da falta de vascularização. Artérias, nervos e veias. E aqui o ligamento suspensório, que o clitóris é ligado também à nossa pubis por um ligamentozinho, bem detalhadozinho ali. Então, esse é o sistema clitoridiano. Depois de explicado é simples, né? Sim. Mas a gente não tem a noção, né? De que ele ocupa tanto espaço. Exato. Porque daí o que é bem legal, o clitóris rosa ali, esse clitóris a gente fez a partir de ressonâncias magnéticas. Então, um tamanho médio de uma mulher adulta é desse tamanho. Então, assim, é grande. Nossa, gente. É grande mesmo. E lembrando que a gente só vê a cabeça. Então, tudo isso daqui está interno, né? Verdade. Só que a gente, sabendo hoje que clitóris e pênis são homólogos, eu já vou mostrar eles aqui, mas
Sabemos também que clitóris tem ereção. Então, dele murchinho, ele levanta a cabeça, bota os braços para trás e olha a estrutura dos bulbos também. Ele fica gigante. Assim como o pênis também. Tem pênis que fica bem murchinho, né? Quando tá em estado de repouso. E quando tá em estado de ereção, ele se dobra, às vezes triplica de tamanho. Acontece o mesmo com o clitóris. Então, essas duas peças aqui eu amo. Que a gente geralmente... Eu não sei se vai dar pra ver na tela aqui. Dá pra ver ali? Aqui na mesa? Acho que não sei. Será? Acho que aponta pra aquela, né? Aí a gente consegue mostrar. Porque a gente faz o quê? Desmonta ele todo pra falar aqui. Estrutura embrionária, né? Por que a gente não sabe o sexo do bebê até o 3º mês? Porque o tubérculo genital que dá origem aos órgãos genitais é a mesma coisa, um bololô. Aí, a partir do 3º mês, começa a desenvolver um pênis ou um clitóris. Eu não tô falando de intersexo, só órgãos bem desenvolvidos. Se eles têm a mesma estrutura, vêm do mesmo lugar, a gente sabe que vai ter corpos cavernosos, raízes, corpos esponjosos, cabeça. Cavernosos, raízes, esponjosos e glande. Até troquei aqui. Aí vamos montar o pênis, que é mais simples, que é uma estrutura que a gente já conhece porque tá toda para fora. Tá aqui, certo? Sim. Clitóris, internamente. Ok. É a mesma. Então, ok. Mesma estrutura, certo? Parte mais sensível de ambos é a glande, só que no sexo com penetração, quem tá se divertindo sozinho? Pois é. Justo. Por isso que a gente tem que estimular outras partes do clitóris para poder deixar ele feliz, né, gente? É isso. Então, assim, é claro que é só um detalhe porque não existe, pra mim, não existe orgasmo clitoriano, de seio, vaginal. Todo orgasmo vem do cérebro. Aonde você estimula e vai disparar isso, aí vai de cada um. Exato. E tem uma pergunta, não sei se fizeram ali, mas que eu acho muito maravilhosa. Eu não sei se eu tive um orgasmo. Como saber? As pessoas às vezes, eu não sei como eu tenho um orgasmo. Antes eu, bem ignorante, falava assim, se você teve, você sabe. Uhum. Mas não é tão simples, porque existem muitas formas de se sentir também, né? Mas daí a doutora Andréa Delac, ela falou uma coisa genial, assim. Quando você vai espirrar, você não fica... Então, mesma coisa o orgasmo. Você acumula. Se você teve aquele alívio, como um espirro, é porque você teve um orgasmo. Porque o orgasmo você vai acumulando. Se veio o alívio... É um jeito bem simples. Muito fácil. Uhum. Aí mata a charada. Porque se você chega lá em cima e às vezes você não tem a resolução... Não desce a montanha-russa? Isso, não desce. Só, parou ali e você não teve. Né? Mas se teve alívio, matou a charada. Que legal. Você também comentou, Gaia, de uma pergunta que sempre faz do esguicho, Squirt. Né? Squirt. Como que é? Esguicho, é porque em inglês é squirt, mas em português mas do esguicho que a mulherada consegue fazer? É isso? Isso. E como que isso acontece? É isso que o pessoal quer saber? Isso toda vez perguntam, assim, porque se fala, da onde que veio isso, né? Dos filmes pornôs. Via lá que, nossa, a mulher esguichava muito líquido. E quanto mais ela esguichava, mais ela gritava. Logo, é muito melhor ter. É isso o ápice do orgasmo na cabeça das pessoas. A pessoa acha que tem que ter um esguicho daquele. Que tem que ser uma mangueira, assim, jorrando água, que isso é o orgasmo para muitas pessoas. Porque aprendem no pornô, né? Infelizmente. O que é o squirting, ou esguicho? É simplesmente uma reação fisiológica da bexiga para liberar líquido. Aí, por que... mas é das glândulas de Skinner. Empresta aqui e vamos ver. As glândulinhas que você falou que ficam ali embaixo, né? A nossa uretra tem mais ou menos uns 5 a 7 centímetros. Um dedo. Sim. Tá? Só que é muito mais fino que isso. Tá representado aqui em amarelo a uretra, só que tá bem grossa pela representação. Aqui em azul, se der pra ver, é as glândulas de Skinner. Então, vamos parar pra pensar, tá? 7 centímetros, 5 a 7 centímetros, bem fininho. Se tem glândulas ali ao redor, vão ser microscópicas, super pequenas. Essa representação ali é em laranja, mas também com o tamanho todo, você vê que ele é muito pequeno. Para quem tem o esguicho ou squirting, sabe que molha a cama, assim, molha muito. Então, como é que é fisicamente impossível tanto líquido sair dessas glândulas? Não tem como. Isso daqui vai secretar 1 a 2 ml. Isso vem da bexiga? Vem da bexiga. Então é xixi? Aí que dá o pulo do gato. Aí dá o pulo do gato, ó. Quando a gente entra em estado... Também tem, mas...
Quando a gente entra em estado de excitação, nossa respiração aumenta, porque a aceleração do coração também aumenta, e logo o líquido que vem para a bexiga é filtrado mais rapidamente. Então não chega a ser um xixi. Até pode ter um resíduo de xixi ali, mas é um líquido hiperfiltrado, que seu corpo está acelerado, está filtrando o líquido para ali. Então o squirting, quando você estimula aqui essa região a ponto de estressar ela e o teu organismo fala assim, não aguento mais, libera o esfíncter da bexiga e libera o líquido. Pode vir antes, durante ou depois do orgasmo, mas squirt não é orgasmo. Squirt é uma reação fisiológica e orgasmo é o hatim. Legal. Mas eu tenho squirting e eu gosto muito, eu tenho prazer. Sim, tem prazer, porque se eu tô com a bexiga cheia... Nossa, quando termina de fazer aquele xixi... Exato, não dá não vou. Exato, matou. Dá relaxada, master. Então, assim, é só... Essa pergunta sempre vem, eu também gosto de falar dela, porque é um mito que as mulheres são cobradas de ter esse esguicho. Nossa, eu nem sabia disso. Que bom, que bom. Os Os caras cobram delas, se você não tem esguicho, fica tranquila, não tem nada de errado com você, não é orgasmo. Pode vir acompanhado ou não, mas em compensação, para quem tem também, né, muito e que se incomoda com isso, procura uma fisiopélvica, que ela vai ajudar a conter também, tá? Ah, legal.